No judaísmo não existe perdão de pecados. No judaísmo existe cobertura de pecados. Eu fiz um vídeo falando, perguntando se Jesus, o sacrifício do segundo Adão, tinha sido superior ao primeiro. E confesso que essa foi uma dos principais motivos que me fez repensar muito a teologia e a doutrina. Porque a doutrina se torna bem confusa. Não sei quantos já notaram isso, perceberam, mas a doutrina atribuída a Jesus é uma, a doutrina atribuída a Paulo é outra, e assim vai. A doutrina de Paulo está intrinsecamente ligada ao Templo de Jerusalém, e no Templo de Jerusalém não existe perdão, existe cobertura. Cobertura, sim. Tanto é que você tinha que ir anualmente ao templo para oferecer um animal. O próprio Jesus, em Lucas 2, está escrito que quando Maria teve Jesus, esperou 7 dias, que estava imunda. Olha só, ela estava imunda e o menino já nasce imundo por conta do sangue. Segundo a lei de Levítico 12, Maria precisava ir ao templo para esta cobertura. Não que ia ter remoção de pecado, ia ter cobertura. E toda vez que a mulher menstruava, tinha que ter cobertura. Toda vez que o homem ejaculava e essa ejaculação manchava, sujava o lençol estava imundo, ele estava imundo até a tarde. Está em Levítico. Levítico mostra que todo mundo era imundo. E por isso que todos precisavam de ir ao Templo de Jerusalém. Todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha matança no Templo de Jerusalém. Lógico que era um sacrifício anual, mas imagine que eu tivesse um pecado, eu tinha que ir uma vez no ano. Talvez o dia que coincidisse de eu ir fosse na segunda, outros na terça, e tantos na quarta, outros na quinta, outros na sexta. Até tardezinha, né, que se parava, sábado ninguém fazia nada. Então, todo dia tinha animal sendo morto como cobertura, não como expiação de pecado. Aí, o que se foi feito de Jesus é que Jesus tiraria esse pecado, que Jesus, sendo o segundo Adão, tiraria o pecado do mundo. Mas olha, se você vai ler Romanos, você vai ficar confuso, confuso, confuso. Porque o autor de Romanos, que seja Paulo ou não, porque tem muita coisa que está assim em discussão, e não me vem à memória agora se é Paulo aqui ou não, mas consideremos que seja Paulo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, ele fala. Aí ele fala assim no versículo 11, assim também então vos considerem como se vocês estivessem mortos. Ora, eu preciso me considerar como se estivesse morto para que o pecado não tenha mais poder sobre mim? Mas o que ele quer dizer considerai-vos como se vocês estivessem mortos? Era exatamente tentar seguir a todos os ritos que tinha. Mesmo parece absurdo o que eu estou falando, que Paulo tenta desconstruir tudo o que é lei, e havia uma briga grande dele com Pedro, porque Pedro, a turma de Jerusalém, dizia que muitos fizeram até um concílio para dizer o que o cristão agora podia ou não podia fazer. E Tiago bate a mão na mesa e diz, não, agora as pessoas podem fazer isso, desde que, né? Tem um desde que. Né? Então, assim, esse pecado, ele nunca é tirado, porque ele não é perdoado, ele é coberto. E é um grande problema quando nós vamos ver isso no livro de João, capítulo 8, que é aí que a coisa complica de vez. Por quê? Lembra do episódio da mulher pega em adultério? E aí os judeus a levam
diante de Jesus, que está lá escrevendo no chão, e diz, olha, essa aqui foi pega em adultério. O que a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. E Jesus disse, realmente tem que apedrejar. Bora pegar as pedras. Sério, Jesus falou, peguem as pedras, mas... Tem um mais, né? Mas aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a jogar a pedra. O texto fala que todos eles saíram dali, não ficou nenhum. E Jesus pergunta à mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenam? Eu também não te condeno mais. Como assim? Ele não condena. Se o templo de Jerusalém vivia em função da condenação, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo propaga isso por todos os cantos e essa doutrina, essa teologia chegou até os nossos dias. Todos pecaram. Ele mesmo diz, todos pecaram. Eu pequei, todo mundo pecou, todos pecaram. Então, assim, não há perdão, há cobertura. Então, uma outra teologia que surge é que Cristo, ele era o Cordeiro e que tiraria esse pecado do mundo. Mas como que tirou o pecado do mundo? E Paulo agora fica afirmando que você tem que se considerar como se estivesse morto. Porque se você se considerar vivo, você continuará em pecado. Mas mesmo se considerando morto, você continua pecando. E não há perdão, há cobertura. Pode ver que é uma troca. Não há essa remissão como Paulo diz que há. Não há. Há uma substituição. Você agora precisa estar congregado, você precisa agora participar da ceia. E há um caso emblemático lá em Coríntios que diz que se vocês não fizerem isso dessa forma, por isso, olha só, tem até uma condenação. Por isso que tem muitos de vocês que morrem. Por isso muitos de vocês estão doentes, porque vocês estão participando da ceia de forma indigna. Ou seja, então, o pecado não foi perdoado. Se diz que foi perdoado em Cristo, mas Deus, o Pai, não perdoou. Porque o que é perdão? Perdão é você olhar para aquele que te ofendeu ou te fez algo e você dizer, ó, não tem dívida aí mais. Esquece, morreu, zerou. Mas na doutrina continua tendo esse pecado. As pessoas precisam fazer algo para a manutenção dessa sensação de perdão. Na ceia, você precisa tomar ceia, porque se não toma, está em pecado. Se você não confessa suas culpas uns aos outros, como está em Tiago, você está em pecado. Quer dizer, o pecado não foi tirado do mundo. O pecado foi coberto do mundo e pela manutenção, pela substituição agora dessas ordenanças, há uma sensação de que o seu pecado ainda está sendo coberto. Você precisa tomar ceia, você precisa dar dízimo, você precisa estar reunido, você precisa confessar um ao outro as suas ofensas. Então, se houvesse perdão, o que a doutrina atribuída a Jesus é que ele perdoa os pecados, né? O véu foi rasgado de alto a baixo, dizendo que agora você tem acesso a Deus. Mas foi pago um preço, não foi perdão. Foi pago, é um sacrifício substitutivo, não tem perdão. A minha dívida foi paga em Cristo, né? Em tese foi em Cristo. Então não tem perdão. E a doutrina de Paulo promulga, por mais que você vai ler e dizer, não tem perdão, você continua sem perdão. Tanto é que ele precisa dizer que vocês precisam se considerar como se estivesse morto, porque só morto, lembra que não peque, porque no dia que você pecar você morre, não está dito lá em Gênesis, né? No dia que você comer você morre. Aí comeu e não morreu. Não morreu por quê? Porque um animal, naquele momento, pagou o pato, né? Pelo Adão e Eva. Um animal foi morto. Era para morrer, mas ele substituiu essa pena que estava para Adão e Eva para o animal que estava ali. Né? E aí alguém diz que é um indicativo de uma
de um sacrifício substitutivo. E lá na frente, Deus não perdoa diretamente ninguém. Não perdoa, ele cobra esse preço de Cristo. Ele cobra esse preço dele mesmo. Mas esse preço, em tese, teria que ter sido pago, extinto. Uma coisa paga é paga. Você tem uma dívida com um banco de 10 mil e está correndo os juros lá. Mas se você vai lá e paga os 10 e com os juros, sua dívida, em tese, quitou. Se você não pega mais nenhum empréstimo lá, você não tem mais dívida. Então, sua dívida foi quitada. Mas por que essa dívida do pecado não foi? Ah, Marcos, mas porque se você pecar de novo, caramba, está escrito que ele tiraria o pecado do mundo. Está escrito. E essa dívida nunca é paga, nunca é paga. Ela é coberta. Não existia perdão para os judeus. Mas aí a igreja romana vem e ela continua com essa teologia da falta desse, da compensação, da substituição, e que não tira. Não tira. Tanto é que diz que você tem que continuar se sentindo como se fosse morto. Porque só assim, se você se sentir morto e fizer como um morto, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Então ele diz, considerai-vos como se estivessem mortos para o pecado. Mas caramba, nós vivemos aqui na terra com sentimentos, com sentidos, comendo, cheirando, pegando, tocando. Não tem como se livrar desse suposto pecado. E é uma coisa que inferniza a vida de todo mundo. O pecado foi perdoado? Não. Ele só foi coberto. Por isso que o templo de Jerusalém recebia todos os dias sacrifícios. Todos os dias, porque não tinha perdão do pecado. Tinha só cobertura de pecado. Todo ano, se você ler Hebreus, vai ver, todo ano o sumo sacerdote precisava entrar lá no Santo dos Santos. Aí você vai dizer, mas Jesus fez isso, mas o pecado continua no mundo. Você precisa participar da ceia, senão você está em pecado. Você precisa congregar, senão você está em pecado. Você precisa seguir tudo aquele... É uma substituição da Torá, de Levítico, Êxodo, Número, para um conjunto de teologias que você tem que fazer, porque senão você continuará em pecado. Então, o pecado foi perdoado? Não, o pecado foi só coberto.